Nossa conversa de hoje nasceu de uma pergunta muito importante. E muitas vezes a gente sente cansaço, falta de energia, dificuldade de concentração, queda de cabelo, baixa disposição. Mas será que isso é apenas rotina corrida? Ou será que o nosso corpo está mostrando que algo está errado com a gente? Então, hoje nós vamos falar sobre três nutrientes muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. E para trazer esse conhecimento e essa visão extraordinária, complementar, a gente convidou aqui com muita alegria de receber o Dr. Fernando Stordi. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. E se apresente aí para a nossa live, para que seja uma boa conversa, para que as pessoas se abrem, né, para este autoconhecimento. Seja muito bem-vindo. Eu acho que travou a internet dele. Tá me Aí, ouvindo? agora sim. Tá. Eu só tô terminando de enviar meus contatos aqui para os meus contatos, aí já vou começar a falar, tá? Isso. Vou enviar aqui no link de transmissão, aí eu vou começar a falar, mas a doutora Kari pode começar falando alguma coisa também. Isso, Só um eu estava pouquinho. falando aqui para eles, doutor Fernando, que hoje as pessoas elas estão cansadas, elas estão com falta de energia, dificuldade de concentração, queda de cabelo e baixa disposição. E às vezes não é rotina corrida, às vezes não é, né, o dia a dia, o cansaço do nosso dia a dia. Às vezes o corpo está mostrando, está dando sinal, está pedindo socorro, né? Às vezes por uma falta de nutrição, de matéria-prima. Eu sempre falo que o corpo ele nos dá um sinal, e um sinal de que falta matéria-prima para que ele possa ter saúde plena. Então, trazer esse conhecimento, trazer essa visão complementar para esta conversa é muito importante, gente. A gente conhecer o nosso corpo, conhecer os sinais que o nosso corpo está dando, é importante para a gente não ficar só nos medicamentos, só nas drogas, né? E dar mais energia, dar aquilo que o corpo realmente precisa. Então, hoje o Dr. Fernando, acho que ele deve estar com algum problema na internet. Ele vai explicar um pouquinho para nós sobre a importância dessa matéria-prima. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, gente, não tem como construir uma casa se não tiver tijolos, se não tiver cimento, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter matéria-prima para que o nosso corpo tenha saúde. E se a gente não tiver a matéria-prima de primeira qualidade, também a gente não vai ter uma saúde plena e longeva. E aí a sua escolha. Eu tenho uma frase que eu uso muito aqui com os meus pacientes que fala assim, ó, o corpo, nosso corpo, ele é o único lugar que você tem para morar e viver as experiências aqui na Terra. Então, que tipo de lar você está construindo? Né? Se você tem que ficar aí dentro desse corpo, de que maneira você está utilizando essa casa? Então, estar com matéria-prima, suplementar, ver como está esse corpo, como ele está chamando sua atenção, o que ele está mostrando para você é importante. E aí eu deixo para o doutor Fernando agora se apresentar, né? E falar Olá, com a tudo gente bem? sobre Boa esses noite a benefícios. todos. Tá? Acho que agora o pessoal vai começar a entrar aqui porque eu tenho uma linha de transmissão onde eu tenho alguns contatos que provavelmente vão estar assistindo a live, tá? A gente vai fazer Tá uma bom. live rápida, eu combinei com a Kari de mais ou menos aí uns 30 minutos de live, né? Porque a gente vai falar muito a respeito da fadiga, né? O cansaço físico, né? Que muitas pessoas têm se queixado durante esse ano ou pós-pandemia. E também a gente vai falar um pouquinho da fadiga mental, né? Do cansaço mental. E a correlação, né? De alguns nutrientes com essa patologia, que é muito comum nos dias de hoje. Então, eu separei aqui também para essa live, né, alguns artigos das quais eu busquei lá na PubMed, né, que é uma revista científica acadêmica, né, de impacto, onde há grandes evidências, né, de terapêuticas, né, a respeito de tratamentos, enfim, tanto para a área de medicamentos quanto para a área de fitoterápicos. E aí,
em cima dessa revista científica, eu peguei aqui alguns assuntos que são importantes, que estão relacionados a cansaço, a fadiga. Então, assim, antes de tudo, quando a gente vai falar de fadiga, né, e de cansaço, acho que a maioria das pessoas aqui já me conhece. Eu fiz um curso na minha primeira graduação foi em farmácia bioquímica. Depois eu fiz uma pós-graduação na Faculdade de Medicina em Rio Preto, 2 anos. E terminando lá, eu vim para Presidente Prudente fazer o mestrado e doutorado aqui na Unesp, na área de nanopartículas, né, para síntese de compostos orgânicos. E também fiz um curso de naturopatia e iridologia, né, por 2 anos. E eu falo que foi uma oportunidade de Deus, uma porta que Deus abriu para fazer medicina agora. Eu estou no 5º ano, se Deus quiser, se Deus me ajudar. No ano que vem eu quero estar terminando essa etapa e podendo, né, contribuir com a melhora da saúde da população com uma visão diferente, né, que a medicina apresenta para nós. Eu acho assim, a gente respeita toda a especialidade médica, né, assim como a gente também gosta de ser respeitado em outras áreas e outras especialidades que não são médicas, mas são terapêuticas e se correlacionam com o nosso organismo. Então eu gosto muito, né, da medicina, que é também baseada em evidência, quando ela trabalha com fitoterápicos, né, com substâncias naturais que foram criadas, né, naturalmente na natureza e da quais elas isoladas e concentradas, elas têm evidências científicas que trazem ação terapêutica para o nosso organismo. Então, quando a gente vai falar de fadiga e cansaço, a primeira pergunta, né, que eu gosto de fazer para as pessoas que eu atendo é se essa pessoa faz com alguma frequência uma desparasitação, um remédio para verme, né, frequentemente, a cada ano, a cada 2 anos, qual remédio de verme ela tem usado. Por quê? Porque a maioria das pessoas, se não quase todas, de alguma forma acaba, ao longo do ano, sendo infestada por organismos, né, que acabam se proliferando no nosso intestino e usando os compostos, né, das quais as vitaminas e minerais que nós alimentamos, simplesmente para se reproduzir. Então, eu sempre recomendo, né, que as pessoas façam a cada ano, a cada 2 anos, desparasitação. Porque também ela está relacionada à fadiga e cansaço. Talvez você vai suplementar uma pessoa, às vezes, que tem deficiência de vitamina D, que é importante, B12, mas é importante fazer uma desparasitação. Tá? Para quê? Para que os nutrientes sejam completamente absorvidos e a gente não tenha micro-organismos indesejados ali na nossa flora intestinal. A segunda recomendação também, que ela sai um pouquinho do foco, que é 3 nutrientes que nós iremos mencionar hoje, tá? Para não estender muito. A gente vai falar de vitamina D, B12 e coenzima Q10, mas tem também a questão do ferro. Então, às vezes, a gente trata a vitamina D, trata a B12, trata a coenzima Q10, mas existem pessoas que têm a ferritina muito baixa ou a hemoglobina muito baixa, né, que está correlacionado à deficiência de ferro, a pouca ingesta de carne animal, ou má absorção, ou a não suplementação. Então, eu sempre gosto também de, no atendimento, preconizar esses exames, né, de ferritina, hemoglobina, né, transferrina também é importante. Uma outra substância, isso a gente pode falar em uma outra ocasião, mas uma outra substância, além da vitamina D, B12, coenzima, que também pode estar relacionado à fadiga e ao cansaço, deficiência de magnésio. Hoje, todas as pessoas que praticamente não suplementam magnésio têm deficiência desse nutriente e ele também está relacionado à fadiga e a cansaço, porque o magnésio ele também tem uma função muito parecida com a coenzima Q10, né, principalmente o dimalato, de ir lá na mitocôndria e estimular a mitocôndria a fazer aquilo que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa, que é produzir ATP, em outras palavras, né, produzir moeda energética. E uma outra substância também que pode estar relacionada à fadiga e cansaço é a deficiência nutricional de iodo, né, também popularmente conhecido como Lugol, que é o nome de um médico, né, que recebeu esse nome, essa substância, devido às pesquisas que ele fez no ano de 1880, se eu não me engano. E pessoas que também têm deficiência desse nutriente no corpo têm uma tireoide que está produzindo pouco T3 e pouco T4. Isso também traz fadiga, traz queda de cabelo, traz cansaço. Mas hoje, a gente não vai falar muito especificamente desses nutrientes, eu só mencionei porque eles também estão correlacionados. Hoje a gente vai direcionar a nossa live, o nosso estudo,
nosso comentário aqui para vitamina D3, né, para B12 posteriormente, e depois para coenzima Q10. Eu procurei aqui na PubMed algumas coisas que estão relacionadas com a fisiopatogenia da vitamina D, ou mecanismo de ação, né, popularmente dito. Só vou encostar a porta para diminuir o barulho aqui. Tem 2 filhos aqui que estão brincando. E, pessoal, o suplemento é importante, como eu falado para vocês. Sem matéria-prima, o corpo não consegue manter saúde plena, né, doutor Fernando? Estou falando que hoje a suplementação é a parte essencial para manter uma saúde plena e longeva, né? Sim. Quando a gente fala nessas 3 substâncias, vitamina D, B12 e coenzima Q10, que é o foco da nossa live de hoje, as perguntas que podem surgir na mente da população, depois vai ficar aberta a perguntas, qual é a dose que eu devo recomendar, ou quando eu devo parar, se há toxicidade de suplementar esses nutrientes ininterruptamente, né? Qual que é o tempo de armazenamento dessas substâncias do nosso corpo, ou qual a quantidade de artigos científicos que tem publicado, né, sobre esse assunto nesta área. Então a gente vai estar tentando responder algumas perguntas e algumas outras que não, né, a gente não conseguir responder tudo aqui. A gente vai ficar aberto também posteriormente à disposição, tá? Sendo alguma pergunta que a gente consiga responder aqui. E também a Karen é uma ótima terapeuta também, que tem sua atividade reconhecida aqui em Presidente Prudente. Eu também trabalho com a nossa parte terapêutica aqui, fazendo avaliação terapêutica, que também é equivalente a uma consulta, né, onde a gente pede exames, a gente checa exames, a gente avalia, né, como estão os marcadores ali dentro dos índices de referência, se dá para melhorar, se não dá. Então, esse acompanhamento, eu e a doutora Live, a gente faz aqui no Presidente Prudente, as pessoas têm gostado muito. E é uma área que eu vejo assim, que as pessoas ao longo dos anos, elas estão assim, se cansando da medicina convencional, né, onde a medicina convencional, na maioria das vezes, né, procura tratar apenas o sintoma ali da doença, medicalizar, né, às vezes com medicamento. A pessoa está com fadiga, deficiente do nutriente, está cansada, está estressada, está com ansiedade, e a gente vê muito ali simplesmente a prescrição, né, de um medicamento, ou, né, simplesmente a recomendação, toma um medicamento A, e não preconiza essas outras áreas. Então, eu falo que a gente tem um público muito grande para atender hoje aqui em Prudente, graças a Deus, que são pacientes que não conseguiram aquilo que almejavam, né, através da medicina convencional, e estão procurando a gente aqui. Então, isso nos deixa muito felizes, porque a gente está conseguindo tratar essas pessoas também. Assim como a medicina trata em algumas áreas, a gente está conseguindo tratar essas pessoas, e a gente está vendo, acima de tudo, né, a reversão da maioria dos quadros que a gente pega para tratar. Principalmente fadiga, cansaço, estresse, depressão, às vezes doença autoimune, né, às vezes até mesmo câncer, que é uma doença, né, tão temida, tão tida às vezes como incurável. A gente está vendo casos que a gente está conseguindo tratar e as pessoas estão entrando em remissão. Então, no mecanismo de ação da vitamina D, fala muito que ela altera o funcionamento dos músculos e dos nervos, né? Os níveis adequados de vitamina D no corpo, ele é como se fabricasse energia, né, para que o músculo consiga contrair, para que a célula muscular ela consiga contrair de forma adequada, né, para que o nosso corpo consiga se exercitar. Porque toda vez que a gente faz, né, um exercício, seja uma academia, seja uma caminhada, a gente está cobrando dos nossos músculos, né, essa contração e relaxamento. A gente sempre contrai um músculo e relaxa outro. Então a vitamina D, D3, esse hormônio D3, ele ajuda, né, para que essas células consigam se contrair mais facilmente, né, devido à ação que a vitamina D tem no cálcio. Cálcio é um íon, né, que está ali na célula muscular para entrar ou para sair, e a vitamina D é como se facilitasse a entrada e a saída do cálcio dentro da célula, e esse aciona a tensão ou a flacidez muscular. Então a literatura mostra que todas as células musculares elas têm receptores especiais para a vitamina D. E quando ela se liga a eles, ela ajuda a controlar o cálcio, né, dentro da célula muscular. Esse processo permite uma boa contração e evita a sensação de peso e fraqueza. Sem ela, a fibra
muscular nossa pode perder a eficiência. Já no sangue, ela atua na membrana dos glóbulos vermelhos, né? Células que carregam oxigênio. Então, toda vez que nós fazemos atividade física, e nós não queremos cansar fazendo uma atividade física, é importante a vitamina D estar presente no nosso sangue. Por quê? Porque ela contribui, né, para que a membrana da hemoglobina consiga, né, segurar, né, ou facilitar o transporte desse oxigênio, juntamente com o ferro. Então, ela mantém a flexibilidade dessas células, né, para quando o oxigênio deve ser capturado por ela, transportado por ela, e depois, quando chega até o órgão que está necessitando de oxigênio, ele se deposite nessa célula e ela leve de volta o gás carbônico. Então, ela atua na flexibilização da membrana celular da hemoglobina, né, permitindo que passe com mais facilidade, né, para os vasos mais finos do corpo. Isso garante um transporte ideal de oxigênio, né, evitando a fadiga tão indesejada ou o cansaço tão indesejado. Então, nós já mencionamos aqui duas atuações importantes da vitamina D na fadiga e no cansaço, né, para quem às vezes tem indisposição para fazer atividade física ou se cansa muito rápido dentro de casa, né, simplesmente às vezes para limpar uma casa ou para lavar uma louça, ou até mesmo na academia. Às vezes pensa em fazer 1 hora de academia, chega lá com 30 minutos e não aguenta fazer mais. A vitamina D foi associado a aumento de massa muscular e queima de gordura em pessoas que se dispõem a fazer atividade física. Então, ela ajuda a transformar a queima de glicose, né, em energia, da qual essa energia depois é usada, né, para aumentar a proliferação celular de células musculares. Então, os fatores patogênicos da fadiga são influenciados pela vitamina D, são diretamente influenciados, né, e relacionados a fatores bioquímicos, oxidativos, as citocinas inflamatórias. Quando você não tem vitamina D suficiente no corpo, o teu corpo ele produz mais citocina, ele perde o freio, ele perde o regulador, e aí teu corpo fica mais inflamado. Mais inflamado você vai ter dor com mais frequência, vai ter cansaço com mais frequência. E já para a questão neurológica, né, a vitamina D ela controla neurotransmissores que estão relacionados a dopamina e serotonina. Né, foi demonstrado em um estudo que o equilíbrio, né, de dopamina e serotonina está ligado aos genes da fadiga. Então, às vezes a pessoa sente uma fadiga física que depois ela é convertida em fadiga mental. E a vitamina D no corpo, ela tanto vai atuar no músculo, quanto no vaso sanguíneo, no transporte de oxigênio, quanto vai atuar lá no cérebro, né, fazendo com que haja um equilíbrio de dopamina e serotonina, que é um mecanismo de recompensa. Tudo aquilo que você faz, você vai ter desejo de continuar fazendo, né, sem a contrapartida do cansaço, da dor, do incômodo, da indisposição. Ela também atua no controle dependente. Tomar sol é suficiente? Olha, se a pessoa deseja o sol, a vantagem de tomar sol é que ele é gratuito. Então não precisa pagar para suplementar, né? Só que a desvantagem é que tem que tomar sol no horário de pico, que é entre 11 e 1 hora da tarde. Praticamente sem protetor, com 80% do corpo descoberto. Tá? Porque senão você não produz vitamina D adequada. Né? E todos os dias do ano. Porque a vitamina D que você produz naquele dia, ela vai ser metabolizada. Se você tomou meia hora de sol, aquela vitamina D ela vai ser metabolizada, né, nas 23 horas e 30 minutos que você não vai estar tomando sol. Então, ela é cumulativa até certo ponto. Você toma sol, o corpo limita a produção de vitamina D. Só que um dia que você não consegue tomar sol por causa do frio, por causa da chuva, por causa do trabalho, no outro dia você teria que tomar o dobro do sol, ou seja, 1 hora. Ah, mas choveu 1 semana. Então, praticamente, já vai ser deficiente de vitamina D. Então, tem que ser entre 11 e 1 hora da tarde, 30 minutos, 15 de um lado, 15 do outro, sem protetor. Você produz a vitamina D suficiente para a vida, só que tem que ser todos os dias. Não podendo tomar sol, suplemente, com recomendação de um profissional, com dose correta, porque a vitamina D vem de lã de ovelha. Ela não é fármaco, não é medicamento, não é sintético, não é droga. Ela é extraída da lã da ovelha, então nosso corpo reconhece ela da mesma forma que reconhece a vitamina D através da luz solar. Já em relação à fadiga mental, eu falei até agora da fadiga física, agora a fadiga mental,
né, ela atua no nosso cérebro como um neuroesteroide. Ela se liga a receptores específicos, né, dos neurônios e atua em três principais frentes para combate da fadiga mental. A primeira delas é síntese de neurotransmissores. Então, ela contribui para estímulo da síntese de serotonina, né, o hormônio do bem-estar e do foco. Posteriormente, ela atua na produção celular. Ela reduz o estresse oxidativo, né, que é o excesso de toxinas inflamatórias no cérebro. Isso é muito importante, né, para que a gente tenha ali a entrada do oxigênio nas células nervosas, que absorvem muito oxigênio, né, e a entrada de nutrientes, né, em velocidades rápidas, e também ela atua na oxigenação, né? Ela melhora a saúde dos glóbulos vermelhos, é como se ela contribuísse para amadurecimento dos glóbulos vermelhos, permitindo que mais oxigênio chegue ao cérebro. Com tudo isso, a deficiência de vitamina D, se a gente colocar hoje lá na PubMed ou no Google Acadêmico, vitamina D e depressão, vitamina D e estresse, vitamina D e ansiedade, vitamina D e indisposição, a gente tem quase 890 mil artigos na literatura escritos por médicos do mundo todo que não vendem vitamina D, que não tem conflito de interesse, mencionando que a vitamina D trata, previne e reverte todas essas patologias. Então, eu acho muito importante o uso consciente da vitamina D, né, para toda a população. Eu recomendo para todas as pessoas que eu atendo, independente do nível, independente se toma sol, independente da comorbidade, independente do diagnóstico. Vitamina D só faz bem para o nosso corpo. Tá? Eu acho que de vitamina D, por aqui tá bom. Eu vou falar um pouquinho da B12. E ver se a Kari também tem mais alguma coisa para perguntar. Mais alguma pergunta? Não, aqui o pessoal falou que tá todo mundo precisando de vitamina D. Tá mesmo, gente. Tá todo mundo precisando. A literatura mostra que só 3% da população do planeta tem níveis adequados de vitamina D. 3%. Cada 100 pessoas que a gente tem na nossa sociedade hoje, aqui em Prudente, qualquer cidade que a gente olha, São José do Rio Preto, São Paulo, Canadá, Estados Unidos, cada 100 pessoas, 97 têm níveis baixos ou inadequados de vitamina D. E se a pessoa pergunta quantos são níveis adequados de vitamina D? Para tratar raquitismo, nível de 20. Só que o raquitismo já foi erradicado. Se você tiver vitamina D de 20, você tratou raquitismo. Só que, para ação terapêutica da vitamina D, para prevenir estresse, ansiedade, fadiga, demência, câncer, infarto agudo do miocárdio, autismo, doenças autoimunes, né, a gente preconiza níveis em torno de 80 nanograma por ml. Esse é um nível desejável, é um nível seguro, é um nível que não faz mal, que não foge do nosso índice de referência. Ele não deve ser questionado por nenhum especialista. Tá? Ainda que a vitamina D possa chegar a 100, 150, 200, ela é segura. Porque todos os estudos mostram que até 250 nanogramas por ml de vitamina D no sangue não causa intoxicação, não causa homeostase do cálcio, cálculo renal. Né? Se fosse assim, então, os pacientes do Dr. Cícero Galli Coimbra, cérebro docente na Unifesp, têm vitamina D em torno de 4.000 nanogramas por ml, 2.000 nanogramas por ml, seriam todos intoxicados ou mortos. Então, todos bem com suas doenças autoimunes revertidas. Então, a gente tem que não temer essa informação, né, que bate de frente com os níveis de vitamina D, falando que a vitamina D acima de 100 é inseguro. Tá? Até 250 nanogramas por ml. Se eu pegar um paciente meu, está com a vitamina D 250, eu vou falar para ele, continua tomando. Tá? Continua tomando, faz uma dieta pobre em cálcio, você nunca vai ter calcificação renal. Ao contrário, pessoas que usam vitamina D têm menos incidência de cálculo renal do que as pessoas que não usam. Em relação a B12, tá? Vitamina B12, a metilcobalamina, existe a cianocobalamina, existe a hidroxicobalamina. Tá? A metilcobalamina, ela já tem um radical que ela é facilmente absorvida pelo nosso intestino, já tem destino certo do nosso corpo, diferente da cianocobalamina, que tem, né, um potencial um pouco tóxico, né, devido ao cianeto, que ela depois se dissocia da farmacobalamina. Então, eu gosto muito da metilcobalamina e, de preferência, via oral. Tá?
Em pessoas que, às vezes, têm o hábito de tomar via injetável, eu tenho um pouco de controvérsia porque você dá picos de vitamina B12 no sangue. Então a pessoa toma todo mês a vitamina B12 injetável, né? A vitamina B12 dela sai de 200 nanogramas e vai para 800 depois da aplicação. Só que quando chega no final do mês, a vitamina B12 começa a cair de novo. E aí ela vai lá tomar outra injeção de cianocobalamina, que é a citoneurin. A vitamina B12 sobe, vai para 800, 900, que é um nível legal. Começa a estar legal aí. Só que a gente começa a dar pico no nosso sistema imunológico. Então, eu não gosto muito de vitamina D e B12 injetável, porque a gente alterna muito a estabilidade do sistema imune. Então, eu prefiro ela de forma oral, porque você mantém níveis sempre num patamar ideal, sempre contínuos, sempre constantes, e de preferência níveis elevados. O que a vitamina B12 ela faz no corpo? Ela ajuda a amadurecer glóbulos vermelhos, assim como a vitamina D faz, né? E falta de vitamina B12, o corpo produz menos glóbulos vermelhos. Olha a importância da B12. Menos glóbulos vermelhos vai trazer mais fadiga, mais cansaço, mais indisposição, mais fraqueza. Pode levar a pessoa a ter anemia megaloblástica. Falta oxigênio suficiente para os músculos e órgãos. Então, olha, a B12 junto com a vitamina D é um nutriente extremamente importante. Eu nunca deixo de recomendar para os pacientes que eu atendo vitamina D e B12 em conjunto. Tá? Não com o intuito de aproveitar dessa deficiência nutricional que meus pacientes apresentam, com o intuito de querer vender alguma coisa para eles. Eu falo da importância que a B12 e a D3 têm para que eles consigam tratar de forma adequada aquilo que precisa ser tratado. E a Kari trabalha com a vitamina D, com a vitamina B12. Eu também trabalho, não faço questão de onde as pessoas compram, seja em farmácia, seja em manipulação. Eu sempre peço que as pessoas comprem onde confiem, né, onde seja mais barato. Por quê? Porque a gente não faz da nossa terapêutica, do nosso tratamento, simplesmente uma oportunidade para ficar pensando em bens materiais ou agregando valores financeiros com isso. A gente gosta de tratar o paciente de forma que ele saia do nosso consultório satisfeito com o nosso atendimento, ele tenha melhoras, né, no seu quadro patológico e ele possa sair dali depois recomendando o nosso trabalho para outras pessoas. Esse é o nosso objetivo maior. Essa é a nossa meta. É de fazer com que as pessoas saiam bem do nosso atendimento e posteriormente ela fala, fui atendida com a doutora Kari, com o doutor Fernando, né, um atendimento que eu nunca tinha tido na medicina convencional, eles passem a nos recomendar o nosso trabalho a partir disso. Tá? Acho que vender vitamina para mim e para a Kari foi uma condição, né? O fato de ter escrito livros, o fato de ter rede social, as pessoas procuram muito. Então, como a gente confia no nosso produto que nós temos, a gente acaba recomendando. Né? Porque a gente faz uso dos produtos das quais nós recomendamos. Falta de vitamina B12, a gente tem falha na energia celular. A vitamina B12 ela ajuda a transformar os alimentos que nós comemos em energia pronta para uso de ATP. ATP é a nossa energia do corpo. As células não conseguem produzir ATP, né, do jeito certo com a deficiência de B12. Isso gera em nós fraqueza. Falta de ATP a gente vai falar já da coenzima Q10. E a vitamina B12 ela protege os nossos nervos. Todos os nossos nervos têm um encapamento chamado de mielina, que é uma capinha de gordura, que é formada, né, a partir de doses adequadas de vitamina B12, ela ajuda a preservar essa mielina. Mielina é que conduz o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Então, na falta de vitamina D, nossos neurônios eles ficam desencapados, né, e a mensagem para o cérebro fica mais lenta, né, podendo fazer com que as pessoas tenham, talvez, lapso ou falta de memória, né, começo de demência, princípio de Alzheimer, ou de doença até mesmo autoimune, como esclerose múltipla ou fibromialgia. Né, a falta de B12 faz as pessoas também sentir muito formigamento, né, nas mãos e dormência nas mãos e pés. A maioria das pessoas que eu atendo com formigamento e dormência é falta de B12, que aí você trata e as pessoas já passam a ter a melhora nesse quadro. A deficiência de B12 ela lesiona os nossos nervos,
faz com que a gente tenha perca de sensibilidade, leva a fraqueza muscular, perda de reflexos, dificuldade para andar, confusão, além de estresse e ansiedade. Então, eu falo que a vitamina D, vitamina B12 e o magnésio, ele é um trio perfeito para tratar estresse e ansiedade, que além da fadiga, onde as pessoas têm muitas queixas. Já na correlação da fadiga mental, a B12 ela evita a fadiga mental porque ela atua diretamente na produção de energia do cérebro. Quando falta B12, o cérebro ele tem dificuldade para funcionar, né? Surgindo sintomas de cansaço, falha de memória. E o mecanismo de ação, que foi o que eu fui buscar nos artigos, é que ela ajuda a transformar, né, os nutrientes que nós ingerimos em ATP e protege a bainha de mielina. E para finalizar, falando um pouquinho da coenzima Q10, né, que também é conhecida como ubiquinona, lá na cadeia transportadora de elétrons, no transporte de elétrons que a gente tem dentro da nossa mitocôndria. Então, dentro de cada célula nossa, a gente tem uma mitocôndria que está lá para produzir ATP, produzir energia, que faz todo o nosso músculo funcionar, faz a gente falar, a gente se movimentar, né? E a gente produzir calor também, é esse ATP que é produzido dentro da mitocôndria que está dentro de cada célula. Essa mitocôndria, ela tem como exigências, né, algumas das exigências dela é a presença dessa coenzima Q10, que nosso corpo produz em doses adequadas, não mais do que o normal, até os 40 anos. Depois dos 40 anos, nosso corpo passa a diminuir a produção de coenzima Q10, essa ubiquinona. Então, a gente tem deficiência na produção de energia, na produção de ATP, depois dos 40 anos. Por isso que é importante, assim como a vitamina D e a vitamina B12, a suplementação, tá, da coenzima Q10. E em relação às doses, as doses mais recomendadas hoje em dia, em torno de 200 miligramas, têm demonstrado, de acordo com alguns estudos, ação terapêutica para diminuir cansaço, letargia, fadiga, estresse, indisposição. É uma dose que eu uso também com muita frequência. Eu já também passei dos 40, continuo estudando e eu não me vejo cansado praticamente para nada. Trabalho o dia todo, cuido de 2 crianças, brinco com eles todos os dias, passeio, tenho praticamente 8 horas de aula por dia na faculdade, tenho atendimento todos os dias depois das minhas aulas, né, exceto agora que eu estou de férias. E durmo muito pouco. Eu falo que eu quero dormir mais depois que eu me formar, mas não sei se isso vai ser possível. Mas hoje, graças a Deus, eu não sou uma pessoa que reclama de canseira, de cansaço, de fadiga, de estresse, né, ou perca de memória. Eu procuro manter minha vitamina D sempre em torno de 100, 120. A vitamina B12 próximo a 1000 nanogramas por ml, 1200, é um valor que eu gosto. É um pouquinho acima da referência, mas é um valor, né, de acordo com a literatura, que a gente tem certeza que vai sobrar para o cérebro, né, e vai nos ajudar no nosso dia a dia. E a coenzima Q10 eu procuro suplementar mais ou menos 200 miligramas dia, junto com magnésio também. Toma simvastatina, doutor? Em relação à simvastatina, que é uma substância que foi criada, né, para diminuir o colesterol, né, o colesterol ele foi tido como vilão, como bandido, responsável por se oxidar e formar placa de ateroma nas nossas carótidas aqui, né, nas nossas coronárias. E aí, alguns pesquisadores, entre eles o Dr. Ribeiro, que é um médico brasileiro, cardiologista, estava presente nos Estados Unidos quando se desenvolveu a estatina, que é um medicamento que baixa o colesterol. De fato, ele baixa o colesterol, né? E a gente tem um fenômeno de cascata que, para baixar o colesterol, você também deixa de produzir a ubiquinona, que é a nossa coenzima Q10. Então, todas as pessoas que tomam estatina, elas vão ter mais fadiga, mais cansaço, mais indisposição, mais dor, né, do que as pessoas que não tomam ou se não estivessem tomando. Porque a estatina ela é inibidora da síntese de coenzima Q10 no nosso corpo. Então, assim, para as pessoas que usam estatina, recomendadas por cardiologistas e tudo mais, a necessidade de usar coenzima Q10 é ainda maior.
tá? Do que uma pessoa que não usa, tá? Não querendo vender mais uma vez algum produto. Mas por quê? Porque você deixa de produzir. É importante suplementar para que não tenha os efeitos indesejáveis que a estatina faz no nosso corpo. E para as pessoas que passaram dos 40 anos, ou que é mais jovem, mas faz atividade física, também há uma importante necessidade de suplementar devido à capacidade física, que ela estabelece no nosso corpo quando a gente suplementa. Tá? Ela dá mais energia, ela dá mais disposição, ela diminui o cansaço para fazer a mesma atividade. Então você percebe, os estudos mostram que para a mesma atividade executada ao longo de anos, com a presença de estatina, vitamina B12, vitamina D, magnésio, os cansaços são reduzidos em mais de 50%. Então, além de estimular a síntese de ATP, a síntese de energia, né, além de atuar diretamente, indiretamente no emagrecimento. Porque quando você faz com que uma célula que produzia, por exemplo, 10 ATPs por hora, um exemplo só para ficar mais fácil, e você dá a coenzima Q10 para ela, e ela passa a produzir 20 ATPs por hora, você está queimando mais energia. Então, ela pode sim contribuir até mesmo para o emagrecimento, tá? De pessoas que têm uma dieta restrita, que faça atividade física, então ela ajuda a contribuir, sem dúvida. Além de tudo isso, ela é anti-inflamatória. Ela é antioxidante, a coenzima Q10. Né? Ela ajuda a evitar ou prevenir os danos causados pelos radicais livres lá nas artérias. Então, por exemplo, a pessoa está tomando estatina para não formar placa de gordura na coronária do coração. Se você usar a estatina, ela vai diminuir a ação das substâncias oxidantes, ela vai se tornar um antioxidante e vai diminuir a lesão no nosso endotélio, que é no nosso vaso sanguíneo. Com isso, você vai ter menor depósitos de gordura nas artérias, né? Mesmo tendo alguns fatores de risco. Aqui, ó, eu peguei um estudo, uma meta-análise, que é um estudo que foi checado aos pares, um estudo que foi auditado, né, de 13 revisões sistemáticas, estudos controlados randomizados, onde a gente teve 1.226 participantes homogêneos, praticamente com a mesma idade, mesmo estilo de vida, mesmo peso. E em comparação com o grupo placebo, né, as pessoas que usaram coenzima Q10 apresentou redução estatisticamente significativa no E-score de fadiga. Então, assim, é comprovado cientificamente que a coenzima Q10 diminui o cansaço para nós fazer as mesmas atividades que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Os efeitos do tratamento foram consistentes entre os participantes, saudáveis e doentes, comparado ao grupo placebo, que recebeu uma substância que não era coenzima Q10. E a redução da fadiga foi significativamente no grupo que foi contemplado com a coenzima Q10. Então, com base nesses resultados da meta-análise, é concluído que a coenzima Q10 é um suplemento seguro e eficaz para reduzir sintomas de fadiga. Perfeito. Eu acho que é isso que eu tinha que falar por hoje. Tá? Tem 4 perguntas. A Eujosi perguntou que ela está no climatério. Ela pode tomar as vitaminas D3, B12. Como que é? Repete para mim, fazendo um favor. Estou no climatério. Essas Sim. vitaminas seriam bons para mim? Sim, por quê? No climatério a gente começa a ter uma mudança hormonal, né? De estrogênio, que começa a substituir um pouco a progesterona. E a vitamina D, quando ela tem receptor em todas as nossas glândulas, né? Útero, ovário, no endométrio, ela tem receptores lá, ela vai contribuir para que esses hormônios não se tornem em excesso prejudicial ou em falta prejudicial. Então, ela vai contribuir para que essas glândulas secretoras desses hormônios, progesterona, estrogênio e outros, né, não seja desequilibrada. Então, a vitamina D é extremamente importante, bem como a B12, que vai estar atuando aí na produção de novas células e amadurecimento dessas células, principalmente nas células do glóbulos vermelhos, além de estar
atuando diretamente no sistema nervoso, protegendo o sistema nervoso, né, de ações indesejáveis do climatério, como calor, fogacho, às vezes irritabilidade, insônia. Então, tanto a D quanto a B12, sem dúvida, quando os níveis estão próximos aos limites superiores, sempre vão ser melhores os sintomas do climatério em relação às pessoas que têm níveis de vitamina D próximos às referências inferiores. Então, eu gosto de indicar também, como eu disse anteriormente, para todas as pessoas. E há uma melhora sem dúvida, tá? Tanto no sintoma, quanto na questão de sono, quanto na questão de humor, quanto na questão de fogacho, tá? Bem como o magnésio. Tá? Eu também gosto de introduzir junto, embora a gente não falou tanto dele hoje, o magnésio, porque ele é um vasodilatador. Então, ele causa relaxamento necessário, ele causa troca de calor e temperatura de uma forma mais desejável, mais rápida, né, para que não tenha sensações de calor e frio, né, fora de controle. E é também um ansiolítico, além de ser antihipertensivo. Perfeito. A Silvia Correia perguntou, ela está na menopausa, ela faz reposição hormonal e quais as vitaminas que ela poderia estar tomando diante do tratamento que ela está fazendo? Ô, Silvia, boa noite. A vitamina D, se você não toma sol todo dia, eu recomendo, tá, sem dúvida, a utilização de vitamina D. Tá? Para quê? Eu fiz meu TCC aqui na Faculdade de Medicina da UniOeste, né, com uma verba disponibilizada pela instituição, onde a gente fez uma revisão sistemática e também uma pesquisa de campo em mulheres com câncer de mama, tanto pré-menopausa, como perimenopausa e pós-menopausa. E 100% das mulheres que apresentaram câncer de mama em um hospital que nós fomos destinados a colher exame de sangue dessas mulheres, todas elas têm deficiência de vitamina D. E o nosso estudo mostrou, através de 529 revisões sistemáticas, que a vitamina D contribui para a prevenção do câncer de mama. Tá? Nos 3 estágios, perimenopausa, pós-menopausa, que é uma doença temida para as mulheres nessa faixa de idade. Tá? Níveis de 60, 80 é capaz de prevenir em até 80% a incidência de câncer de mama em mulher. A vitamina B12, se você manter níveis de 800, 900, 1000 no sangue, ela vai tanto estar contribuindo para a melhora do teu sono, quanto melhora da ansiedade, quanto melhora da fadiga, quanto diminuição das dores pós-atividade física ou pós-trabalho. Vai estar atuando na tua imunidade, de forma que você não tenha gripes ou infecções das vias aéreas superiores ou respiratórias recorrentes. Vai melhorar seu sono, vai melhorar seu humor. Magnésio, tanto a D quanto a B12, a gente não tem na nossa alimentação. Tá? Acho que se você consumir uma gema de ovo, ela tem 10 UI. Você precisaria consumir 250 gemas de ovo por dia para ser suficiente de vitamina D. Ou consumir 1,2 kg de salmão por dia para ser suficiente de vitamina D. Ou tomar 80 copos de leite por dia para ser suficiente de vitamina D. Ou seja, os alimentos que mais têm vitamina D não dá para a gente usufruir de vitamina D deles. Tem que suplementar ao sol. A B12, ela tem muito na carne vermelha. Se você não quiser suplementar, você teria que comer mais ou menos 250 gramas de carne vermelha por dia para ser suficiente de B12. Talvez seja algo impossível para a maioria das pessoas. E a suplementação é barata, tá? E é duradoura, e é eficaz, e é segura. Então, eu recomendo a suplementação de B12. Um terceiro nutriente seria o magnésio. O magnésio tem 600 funções catalogadas na medicina. Metabólicas, enzimáticas, fisiológicas. Para não precisar suplementar de magnésio, você deveria consumir 300 gramas de verdura por dia. Praticamente uma bacia. Tá? Magnésio ele é antihipertensivo, melhora estresse, melhora ansiedade, tira a fadiga, melhora sono, tira a dor, melhora a articulação, fortalece o osso. Então, só eu já citei 3 nutrientes. O quarto, que eu considero obrigatório, nos pilares dos meus tratamentos, é o iodo, é o Lugol. Tá? O iodo está diretamente relacionado com a tireoide. Todo mundo tem deficiência de iodo, exceto se você for oriental. Se você consumir muitos frutos do mar, muitas algas, aí você vai ser suficiente de iodo
Do contrário, para pessoas que têm cistos e têm nódulos nas mamas ou em algum determinado órgão, é uma dosagem. Para as pessoas que não têm, é uma dosagem fisiológica. Se for o Lugol, que é o clássico, 5% de iodo e iodeto, mais ou menos de 3 a 4 gotinhas por dia, depende do peso. Agora, se for um tratamento específico para quem tem cistos, nódulos na mama, aí é um tratamento que necessitaria de uma avaliação terapêutica, porque correlaciona peso, a idade e a outras comorbidades. Não dá para generalizar aqui ou passar uma receitinha. Então, eu citei 4 obrigatório. Para as pessoas que têm condição, 4 obrigatório. Para as pessoas que têm condição, eu gosto muito de recomendar a coenzima Q10, pelos mesmos motivos das quais a gente acabou de realizar nessa live. Eu gosto muito de recomendar o ômega 3, que é um antioxidante, um anti-inflamatório. Gosto muito de recomendar a curcumina, também um anti-inflamatório, um antidepressivo. Gosto de recomendar creatina. Gosto de recomendar... que mais que eu gosto de recomendar para quem, às vezes, precisa otimizar algum tratamento? Zinco, ferro, enfim, entre outros minerais. Né? Selênio, para quem tem problema de tireoide. Mas os obrigatórios são os 4. Vitamina D, B12, magnésio e iodo. Para a vida toda, ininterrupto. Tá? Não dá para parar. Se você parar de tomar vitamina D e B12 hoje, daqui a um mês você pode fazer exame. Ela pode estar 100, vitamina D. Daqui a um mês, parou de tomar vitamina D, ela volta a ser 20, 30 de novo. Que é indesejável. O corpo não armazena por muito tempo a vitamina D. Tem só mais 2 perguntinhas. A Graciosa Ferraz falou que a vitamina D dela está 141 e a B12 250. A vitamina D está quanto? A vitamina D 141 Tá. e a B12 250. Tá. Vou responder já já. A Selminha perguntou qual magnésio. Eu gosto de malato, Selma. Porque o de malato é o que tem mais ação publicada na literatura. Não é porque é trabalho, não. Se você colocar magnésio e hipertensão, magnésio e depressão, magnésio e fadiga, magnésio e estresse, magnésio e ansiedade, o de malato é o que tem mais evidência científica na literatura. Então eu gosto dele. Tá? Ele tira cansaço, ele tira dor, ele melhora sono, melhora a imunidade, é antihipertensivo, é antiarrítmico, ele é o perfeito. Ah, mas eu tenho problema de memória. Então vamos usar o de malato e vamos usar o treonato junto. Ah, mas eu tenho problema de intestino. Vamos usar o de malato e vamos usar o glicinato junto. O glicinato está na vitamina D. Vitamina D 141, ótimo. Tá? Minha vitamina D está 142. No ano passado estava 131. Esse ano eu medi. Minha vitamina D está 142. Eu procuro manter minha vitamina D acima de 100, tá? 100, 118, 130. Lá nos Estados Unidos, salva-vidas, pescador, pedreiro, agricultor e pintor que trabalham no sol, durante 30 anos a vitamina D deles foi medida pelo pesquisador Michael Holly, que a vitamina D deles no sangue é em torno de 180 nanogramas por ml. É o grupo de pessoas nos Estados Unidos que tem menos incidência de câncer, inclusive de pele, em relação às pessoas que têm vitamina D baixa. Então, 141 é seguro? É seguro. Para quem tem vitamina D acima de 100, eu peço para tirar o leite de vaca. Por quê? Leite de vaca tem cálcio ruim. A vitamina D tem 79 funções metabólicas catalogadas na medicina. Uma delas é aumentar a homeostase do cálcio, aumenta a absorção do cálcio. Se você estiver tomando vitamina D e leite, ela vai jogar mais cálcio para o sangue. Que mal que isso pode me fazer? Minha vitamina D passou de 100. Eu posso ter cálculo renal por causa da vitamina D? Não, por causa do leite. Ah, eu posso ter calcificação de tecidos moles por causa da vitamina D? Não, por causa do cálcio do leite. É um cálcio que não é absorvido, tá? 30% do cálcio do leite a gente usa para o dia a dia. Mas o cálcio melhor está nos vegetais. 70% do cálcio do leite não é absorvido, tem que ser excretado. Ele acaba saindo pela saliva, né, causando tártaro. Ele acaba tendo que judiando um pouquinho do néfro para eliminar ele para fora, porque ele tem que ser eliminado pelo rim, porque ele não é absorvido. Então, assim, cálcio do leite é extremamente ruim. Quer tomar leite? Toma leite de coco, leite de castanha, leite de amêndoa, leite de quinoa, tá? É muito mais saudável e não tem essa questão do cálcio indisponível, que o leite tem muito cálcio. Leite, queijo, mussarela tem muito cálcio indisponível.
Vitamina D 140. Se você não está tomando leite, você pode fazer a tua vitamina D chegar a 2.000, 4.000. Tá? Fernando, mas você está falando um absurdo. Estou falando uma evidência científica publicada no livro do Dr. Cícero Galli Coimbra. Todos os pacientes dele têm vitamina D de 2.000, 4.000 nanograma por ml. Não tomam leite. Tá? E nenhum deles tem calcificação, cálculo renal. Então, é segura? É segura. Foi estabelecido no mundo que até 250 qualquer pessoa pode ter. Para que as pessoas não ficassem próximo nessa margem de 250, as sociedades de endocrinologia do mundo colocaram essa margem de 20 a 100. Para quê? Para que as pessoas não chegassem próximo a 250. Então, se a tua está 140, é seguro. Continua suplementando. Se você parar de suplementar, ela vai ser 20, 30 daqui a 40 dias. Peraí, Bia. Estou gravando a live. Outra pergunta. Qual que é a quarta? Não, a B12 dela estava 250. Vitamina B12 é 251. Ai, eu quero brincar. É que eu tô acabando, né? Thelminha, mussarela é. As crianças daqui, tá? Vitamina B12 é 251. A minha vitamina B12, eu acho que eu medi ano passado, estava 1.500, esse ano está mais de 2.000. Minha vitamina B12. O exame nem marca mais quando passa de 2.000. Se fizesse mal, eu não estaria aqui para falar que a vitamina B12 faz mal. Tá? Eu já tive algumas pessoas também que mandaram um exame para mim onde a vitamina B12 está mais de 2.000 e não foi evidenciado nenhum problema de saúde nelas. Falando que é tóxico, que está intoxicada, que vai fazer mal, enfim. A vitamina B12 aqui no Brasil ela varia de 250 até 850, dependendo do laboratório até 900. Tá? Para todos os pacientes que querem ficar dentro desse limite de referência, eu preconizo que as pessoas estejam próximo a 900. Mínimo. Tá? Para quê? Para que ela não venha depois ser atendida por um médico que vai questionar, poxa, tua vitamina B12 está alta, vai te fazer mal, vai assustar a pessoa. Né? Então, se a vitamina B12 tiver pelo menos 900, eu sei que a pessoa vai ter o bem-estar, vai usufruir, né, dos benefícios que a B12 traz. Mas, se a pessoa quiser chegar até 1.200, 1.300, a doutora Kátia ela prega muito isso, ela fala assim, que aí eu tenho certeza que a vitamina B12 vai sobrar para o cérebro. Então, eu também gosto dessa terapêutica da doutora Kátia Haraná, né, onde ela também foge um pouquinho desses índices de referência e otimiza, né, de acordo com o diagnóstico do paciente e sua necessidade, aquilo que ela está precisando. Então, tem paciente que vai se sentir bem com 900 de B12, mas tem paciente que às vezes a gente precisa chegar a 1.200 para ele começar a sentir bem, né, ter a diminuição da ansiedade, do estresse, da depressão. Eu sou prova viva, já passei por muitas tempestades na vida, psicológicas, e graças a Deus nenhuma me abalou. Eu acho que tudo serviu para fazer de mim uma escada, um degrauzinho para eu subir a mais. Mas eu dou graças a Deus em primeiro lugar e depois aos níveis de vitamina D e B12 que eu sempre procuro manter acima da média. Olha lá, vitamina B12 em 1048 está ótima. Se você, olha lá, Maria de Fátima. Se você for procurar um médico, ele vai falar que está alta, vai falar que tem que parar de suplementar, vai falar que não precisa, enfim, essa conversa que a gente ouve todo dia dos pacientes que procuram atendimento médico, de médicos que não tiveram tempo de estudar sobre vitamina B12 e D3. Porque se um médico, qualquer um, se tiver um tempinho, é que na maioria das vezes o médico não tem tempo para estudar nutrição. Eles gostam de deixar isso para o nutrólogo ou para o nutricionista, ou para o endócrino. Mas o médico que estudar um pouquinho de vitamina D e B12, nenhum deles vai falar mal dela. O médico que fala mal de vitamina D e B12 é por falta de conhecimento. Porque eu tenho certeza que qualquer médico que fala mal, se ele ler um pouquinho na PubMed, no Google Acadêmico, ele vai passar não só a recomendar, mas vai passar a usar também. Tá? Eu, durante o meu curso, dentro do meu curso de medicina, eu falei tanto de vitamina D e B12 para vários médicos que dão aulas para mim, que são idôneos já, médicos de 60, 70 anos, que após a minha conversa, eles falaram assim, Fernando, agora eu vou começar a usar vitamina D e B12 só por causa desses estudos que você trouxe até mim que eu não sabia. Então, eu acho que tanto eu estou contribuindo para a vida das pessoas que eu atendo, quanto para os médicos que estão dando aula para mim hoje, que não tiveram tempo de estudar vitamina B12 e vitamina D
igual eu estudei. Graças a Deus eu arrumei um tempo para isso e gosto de estudar e gosto de tratar as pessoas com ela. Que bom. A Fabi está perguntando o que causa pré-eclâmpsia nas gestações? É falta de algum suplemento? Nossa, melhor pergunta, assim, não é a melhor pergunta da noite, mas é uma pergunta que eu vou amar responder. Se você colocar vitamina D e pré-eclâmpsia agora lá no PubMed, lá tem um estudo, melhor de todos os estudos do mundo, onde foi dado vitamina D para 4.000, meta-análise e revisão sistemática. Esse estudo, assim, eu levei todos os dias para a faculdade. Mostrei para todos os meus professores. Onde foi dado vitamina D para 4.677 gestantes. Inglaterra, Estados Unidos, Reino Unido, Japão. E para 4.500 mulheres foi dado placebo, que é um comprimido sem ação terapêutica, sem substância nenhuma. Por exemplo, um amido, uma celulose, um pozinho branco que tem lá que não tem ação terapêutica. E para as 4.677 mulheres que tomaram vitamina D, a incidência de pré-eclâmpsia foi 73% menor em relação ao grupo que não usou vitamina D. Então, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, a vitamina D ela atua na prevenção da pré-eclâmpsia. Tá? Muito mais do que o cálcio, que foi preconizado por 2 anos, e a própria Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia tirou. Tá? Começaram a dar cálcio para gestante para diminuir pré-eclâmpsia 2 anos atrás, e eles viram que não mudava desfecho nenhum. E quando eu cheguei no meu estágio de pediatria, aqui na faculdade, aqui no Oeste, quando eu cheguei aqui no hospital regional, eu fui na UTI neonatal, né, onde a gente teve lá, naquele dia, 16 crianças nascidas prematuras, das quais 15 era por pré-eclâmpsia. Crianças com 7 meses, 6 meses, 8 meses, lutando pela vida de uma doença que poderia ter sido evitada simplesmente usando vitamina D. E quando eu mostrei isso para esses estudos, para o departamento de ginecologia e obstetrícia, para os coordenadores do curso de medicina, eles falaram assim: Fernando, é uma pena que isso não é protocolo. É uma pena que isso não é diretriz. Porque se fosse, sem dúvida, a gente teria hoje aí, no mínimo 70% de incidência de pré-eclâmpsia que a gente tem no Brasil, que é um índice altíssimo. As pessoas não fazem ideia da quantidade de mulheres que estão tendo pré-eclâmpsia na gestação nos momentos atuais. Então, assim, eu recomendo para todas as gestantes vitamina D, não tem contraindicação. Minha esposa teve 2 gestações. Em média, um protocolo que o Dr. Cícero Gali Coimbra recomenda é 10 mil I por dia. O Dr. Cícero Gali Coimbra, ele é referência em 52 países de vitamina D. Ele é autoridade máxima no Brasil, na América do Sul, né? E tem um protocolo que é seguido em 52 países. Ele fala assim que todo adulto deveria usar 10 mil I por dia de vitamina D para subir. E depois que subiu, manter. É um protocolo dele. Eu também gosto desse protocolo. Mas a gente individualiza, às vezes, alguns casos. Ele fala muito que se as pessoas usassem, né, vitamina D nessas doses, muitas das doenças que a gente tem hoje, doenças crônicas, doenças mais prevalentes, como demência, hipertensão, depressão, infarto agudo do miocárdio, autismo, seria reduzido drasticamente. Então, a minha esposa, durante toda a gestação dela, eu passei a dar 20 mil I de vitamina D por dia. Tá? Então, a vitamina D dela chegou aí a 120, 130 nas 2 gestações, não teve pré-eclâmpsia, não teve diabetes gestacional, não teve nenhum risco, nenhuma gravidade, as 2 crianças nasceram perfeitas, graças a Deus. E lá na Alemanha, toda mulher, quando casa, toma 10 mil I de vitamina D por dia. Então, é um protocolo seguido em país de primeiro mundo. Casou, igual as mulheres tomam ácido fólico sulfato ferroso aqui no Brasil, só quando fica gestante, lá na Alemanha eles tomam 10 mil I por dia de vitamina D quando casa. Por quê? Porque lá não tem sol. Poxa, Fernando, aqui no Brasil tem sol, então não preciso tomar. Não. Aqui tem sol, mas as mulheres não tomam vitamina, não tomam sol. Então, o que elas deveriam fazer? Seguir exemplo das mulheres alemãs.
Por que elas tomam 10 mil I por dia de vitamina D? Para que quando elas fiquem gestantes, elas não tomam vitamina D quando elas ficou gestante, elas estavam tomando antes de ficar gestante e continuam tomando. Elas gerem crianças com QI mais elevado. Então, sem dúvida, a vitamina D atua no prognóstico de melhorar QI de criança. Tanto é que na Alemanha é um país com menor incidência per capita de autismo do mundo. É um país que não tem sol. E aqui a gente tem sol. E é um país que está em segundo lugar em incidência de autismo do mundo. Né? Só perdendo para os Estados Unidos. Então eu recomendo a vitamina D. E a importância de tomar vitamina D com K2, né, doutor? Isso. O K2, ele não tem só a função de melhorar a fixação do cálcio ou condução do cálcio lá para o tecido duro, para o osso. Né? O K2, ele tem, entre outras funções, proteger a artéria, melhorar a imunidade, atuar também na síntese de colágeno. O K2 ele é uma ferramenta que trabalha junto com a vitamina D. Né? Ainda que as pessoas não quisessem usar K2, se você manter a tua vitamina D entre 20 e 100, poxa, para que eu vou usar K2? Né? Eu não vou usar K2 por causa da vitamina D, eu vou usar K2 porque ele faz bem para 20 funções no meu organismo, mas não por causa dela. Mas tem uma função que ele atua em conjunto com a vitamina D, que é na condução do cálcio até o osso. Agora, para as pessoas que, por exemplo, gosta de manter a vitamina D acima de 100, que nem eu. Teve uma assistente nossa aí que também falou que a vitamina D dela está 141, uma coisa assim. Para as pessoas que querem passar de 100 nanogramas, eu recomendo o K2. Agora, para quem não quer passar de 100, eu recomendo o K2 junto com a vitamina D, porque a K2 tem outras funções e praticamente não aumenta custo. Né? Se você for comprar uma vitamina, por exemplo, D, hoje no mercado, e com K2 ou sem K2, a variação de custo é muito pequena. Então eu recomendo também usar K2, por causa dos outros benefícios, tá? Mas não é obrigatório a K2. Tanto é que os pacientes do Dr. Cícero Galli Coimbra, que tem vitamina D 2.000, 4.000 nanogramas por ml, nenhum deles usa K2. Ou seja, nenhum deles está com pedra no rim, nem calcificação de tecidos moles. Mas a vitamina K2, ela é um aditivo que otimiza a fórmula, que deixa a fórmula mais robusta, a fórmula mais com outras ações terapêuticas além da fixação do cálcio. Perfeito. Perfeito, acho que acabou. A Fabi está falando, porque os médicos falam que pode haver intoxicação. Fabi, eu falei que assim, os médicos, a gente faz medicina, eu estou no 5º ano, a gente não estuda vitamina D no curso. Então o médico olha para o índice de referência. O índice de referência é de 20 a 100. Se tiver 101, ele vai falar, pô, você está intoxicada. Mas por quê? Porque ele não estudou. E eu acabei de falar agora há pouco, se todos os médicos estudassem um pouquinho de vitamina D, um pouquinho de B12, nunca eles falariam mal. Nunca. Não tem como falar mal da vitamina D. Perfeito. Bom, gente, acho que acabou as perguntas, doutor. Então hoje nós temos... Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que a nossa live vai ficar gravada, né? Depois a gente vai compartilhar isso para as pessoas. Vai. E assim, ó, hoje nós aprendemos que o suplemento pode fazer parte do plano do cuidado, né? E que cada organismo ele é único. E a suplementação deve ser feita de forma consciente, personalizada, né, doutor Fernando? E se você gostou dessa live, compartilha aí com o pessoal. E qualquer dúvida e avaliação integrativa, nossos contatos, tanto o meu como o Dr. Fernando, vai ficar aqui registrado na live, né? Depois eu vou colocar. E se fizer sentido para vocês, pode estar enviando o WhatsApp para a gente. Vai ser um prazer em ajudar vocês, viu? Eu agradeço plenamente aqui o Dr. Fernando por compartilhar seu conhecimento conosco, sempre, né, nos auxiliando, e falar que sempre a gente coloca aqui, principalmente no meu Instagram, eu sempre coloco informações sobre os suprimentos que eu tenho na clínica, né, e aí é só estar me acompanhando aí, Karen Maldonado, tá, gente? Muito obrigada, Dr. Fernando, por esse conhecimento, e obrigada a todos por essa noite, porque autoconhecimento é saúde e longevidade. Eu agradeço também a todos a presteza e atenção, tá bom? Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês aí
e que isso possa ser difundido para as pessoas que sempre têm necessidade. Um abraço, até mais, fique com Deus. Tchau, gratidão. Tchau, tchau.